E aí pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula eu trago para vocês aqui a sequência de atividades 3 do caderno Aprender Sempre volume 4. E antes de mais nada, já deixa o seu joinha aí. Se você não for inscrito ainda, se inscreva. Enquanto eu solto a vinheta aqui, você já vai adiantando o like já, certo? Então é isso, mano. Sequência de atividades 3 lá na página 93, tá ligado? Aulas 1 e 2. Círculo e circunferência são a mesma coisa? Nosso objetivo aqui, aliás, o objetivo aqui da apostila é o quê? Discutir o conceito de círculo e circunferência, perímetro, raio e diâmetro. Além disso, vamos medir o comprimento de uma circunferência e também vamos verificar a medida do diâmetro de círculos e circunferências. Você provavelmente ou possivelmente já ouviu falar nos conceitos de círculo e circunferência. É comum no dia a dia essas duas palavras serem usadas como sinônimas. Mas será que realmente são? O que você responderia se alguém te perguntasse qual a diferença entre eles? Nas atividades a seguir serão discutidos os conceitos de círculo e circunferência e alguns de seus importantes elementos. Vamos lá? Você já prestou atenção que muitos objetos presentes no nosso cotidiano possuem formato arredondado? Dois exemplos de itens com essa característica são os anéis e as moedas. Esses dois objetos se assemelham a dois importantes conceitos nos estudos da geometria, o círculo e a circunferência. Apesar de ambos possuírem formato circular, é possível perceber pelas imagens que existe uma diferença marcante entre eles. Sobre essa situação, responda o que se segue. Qual a diferença que você observa no formato dos anéis e das moedas? Bom, o anel ele tem o seu interior vazado, né? Ele tem um buraco no meio, né? Então, essa é a diferença. A moeda é maciça, não tem buraco. Você pode colocar aí com as suas palavras, né? Vou deixar você colocar com as suas palavras aí. Então, o anel ele é vazado. Beleza? Ele tem um buraco. A moeda não. A moeda é preenchida, né? Totalmente preenchida aí. A partir do que você observou em relação ao formato dos anéis e das moedas, aponte a definição de círculo e de circunferência. Em sua resposta, inclua suas principais características, relações e diferenças entre eles. Você pode realizar uma pesquisa na internet, em um livro de matemática ou outro material didático. Então, já fiz uma pesquisa aqui na internet. O círculo é o conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Em outras palavras, o círculo é a área cuja fronteira é uma circunferência. Dessa maneira, a diferença fundamental entre círculo e circunferência é que o círculo é toda a área interna de uma circunferência. A circunferência é só o contorno. É possível afirmar que tanto os anéis quanto as moedas possuem um formato semelhante a um círculo? Justifique sua resposta. Bom, formato, sim. Sim, né? Ambos são redondos? Sim. Pois ambos são redondos. Objetos redondos, né? Pode ser. Bom, pense em alguns outros objetos de formato semelhante ao círculo e à circunferência presentes no mundo à nossa volta. Relacione alguns deles e identifique o formato. Você pode realizar uma pesquisa para ampliar seu repertório de objetos. Então você tem um bambolê, você tem a tampa de uma panela. Tem um monte de coisa, né, mano? Você pode colocar aqui, velho. Voltando um pouco aqui, ó. Na verdade, aqui não, né? Na verdade, não, né? E agora você já conhece o círculo e a circunferência, a diferença entre eles. Então você sabe que, no caso do anel, o anel, ele é mais semelhante. Semelhante ao círculo, né? Parece. Semelhante à circunferência. Porque ele é vazado. Circunferência. Porque ele tem um buraco no meio, né? Pois apresenta um buraco. Vou colocar assim, ó, um buraco no meio. Não é um buraco no meio. Um vazio. É o meio vazio. O centro vazio, vai. Apresenta o seu centro vazio, né? Não preenchido, vazio. E a circunferência e o círculo é completamente preenchido, né?
Pense em alguns outros objetos semelhantes ao círculo ou à circunferência. Então, semelhantes ao círculo, vamos colocar aqui, ó. Semelhantes ao círculo. Ixi, que letra horrível. Pera, deixa eu caprichar um pouco mais aqui, pera. Círculo. Semelhante ao círculo, você tem tampa. Né, uma tampa de panela preenchida totalmente, né? Agora o círculo. Círculo, por exemplo, você tem o bambolê. Bambolê. Sei lá como é que escreve isso aí. Bambolê. Círculo, circunferência, né? O bambolê ele é vazado também. Bambolê, o que mais? Uma arruela. Já vou falar em arruela? Arruela. Como é que escreve arruela, hein? Arruela. Sei lá. Também. O que mais? Moeda não. Fichas. Ah, pesquisa aí, meu. As tampas, né? Tampa. Tudo que for preenchido completamente é círculo. Só o contorno, circunferência. Outros importantes conceitos relativos aos círculos e à circunferência são os perímetros e raio, diâmetro. Sobre esse assunto, preencha a sentença a seguir com as palavras adequadas. Vamos ver então. O raio de um círculo ou de uma circunferência é a medida dada pela distância entre o seu centro e um ponto qualquer aí depende, né? Se for o círculo ou circunferência. Da extremidade da borda, vou colocar assim, da borda, da extremidade, sei lá que palavra que eu ponho aqui, do contorno. Então, de ponto qualquer da circunferência, né? Já que tem circunferência no círculo também, é circunferência. Pronto. A medida do perímetro D1 é igual à medida do a medida do perímetro D1 círculo é igual à medida do comprimento de uma circunferência. Bacana. A figura geométrica denominada é aquela formada pelos pontos equidistantes de um ponto fixo chamado de cuja distância entre eles é um valor constante chamado de... Bom, a figura geométrica denominada é aquela formada pelos pontos. Então aqui no caso, isso aqui é a circunferência. Porque circunferência. Que não inclui os pontos, né, que estão dentro, só os que estão em volta. Chamado de raio. Cuja distância entre eles é um valor... Peraí. Ponto fixo chamado de centro, né? O centro que está no meio. Centro. E aí chamado de raio a distância. Raio. A medida entre os dois pontos da circunferência em linha reta que obrigatoriamente passa pelo centro é chamada de diâmetro. Isso aqui é o dobro do raio, hein? Diâmetro. Dados uma circunferência e um círculo, ambos com um ponto central C e um raio com medida x, se um ponto qualquer P é marcado de modo que a distância entre P e C é igual a x, então o ponto pertence à circunferência. Pertence ao círculo e à circunferência. Então a distância entre P e C é igual, né? Se for igual ao raio, esse ponto pertence ao círculo e à circunferência. Tá? Porque está bem na circunferência, né? Então se for igual ao raio, o ponto P pertence ao círculo e à circunferência. Se for igual. Aliás, né? Se for maior, ele está fora da circunferência. E se for menor, ele está dentro, pertence só ao círculo, né? Deixa eu ilustrar aqui para você, ó. Pera aí, deixa eu fazer aqui um esquema aqui. Deixa eu ilustrar para você essa situação aí, mano. Acho que dá para fazer um esquema aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Se liga na parada, ó. Vou tentar fazer aqui, ó. Ah, não dá não, ó. Tá quieto. Essa caneta aqui não dá não. Não dá. Deixa quieto. Mas eu ia fazer aqui, ó. Eu ia fazer um círculo, né? Aí se o ponto tá aqui fora, quer dizer que a distância é maior que o raio, tá? Essa distância aqui é maior que o raio. Se o círculo está... Se o ponto está aqui dentro, tá aqui em cima, né? Quer dizer que essa distância aqui é exatamente o raio. E se o ponto está aqui,
quer dizer que essa distância é menor que o raio, né? São as três situações possíveis aí. O raio e o diâmetro são dois elementos importantes no estudo dos círculos e das circunferências. Eles possuem uma relação interessante que auxilia na resolução de diversas situações que envolvem essas figuras geométricas. De acordo com as definições de raio e de diâmetro, qual é a relação existente esses dois elementos? Existente entre, né? Tinha que ser aqui, ó. Faltou aqui, né? Resistente entre esses dois elementos, né? Faltou um entre aí. Justifique sua resposta com uma ilustração. Bom, então nós sabemos o que? E o diâmetro. Diâmetro é o dobro. Ó, é o dobro do raio. O diâmetro é o dobro do raio, ou seja, D é igual a 2 vezes R. E a ilustração pode ser aqui, ó. Não consigo fazer redondinho, mas... Ixi, tá feio demais, peraí. Bom, vai ficar assim mesmo. Aqui é o raio, né? Então o diâmetro ele passa aqui, ó, por dois pontos, né, da circunferência. Vai ligar dois pontos da circunferência passando pelo centro. É isso. Esse é o diâmetro, 2 vezes o raio. Aqui você tem o raio. Aqui você tem outro raio. 2 raios. Ciente da relação entre o raio do diâmetro e a circunferência, complete o quadro a seguir com os valores corretos. Se um círculo possui o raio igual a 2, então seu diâmetro é o dobro. Se o é 5, aqui é o dobro. Se é 187, aqui vai ser o dobro. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. Com mais um, 17 vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais um, 3. 374 milímetros. O dobro de 3,5 é 7 centímetros. O dobro de 73 é 1,46, não é isso? 14, né? É isso mesmo. Metros. E aqui o dobro disso aqui é 2 vezes isso aqui. Centímetros. O dobro disso aqui, 2 vezes 9 dá 18, vai 1. 2 vezes 6, 12, com mais um, 13, vai 1. 2 vezes 8, 16, com mais um, 17, vai 1. 2 vezes 1, 2, com mais um, 3. 1, 2, 3 casas, vírgula, decímetro. Então eu fiz as contas de cabeça aqui, tá? Mas você pode armar a conta se você não conseguir fazer o dobro desses valores. Você arma a conta aí e faz, de boa. Continuando aqui. O ponto A inserido na parte interna da circunferência C a seguir representa o seu centro. Aqui, ó. Ponto A, o centro. Sabendo que a distância entre o ponto A e o ponto qualquer da circunferência é igual a 1,87, qual o tamanho do diâmetro dessa circunferência? Justifique sua resposta. Bom, já tem essa medida aqui, não tem? Não tem não. Então, mas você sabe que é o dobro, né? Vamos fazer aqui um desenho aqui, ó, para ilustrar essa situação aqui, ó. Ó o diâmetro aqui, ó. Passa pelo centro. Certo? Cada medida dessa aqui é um raio. A distância entre um ponto qualquer da circunferência e o seu centro é o raio. Então, o diâmetro será igual a 2 vezes o raio. Portanto, o diâmetro vai ser igual a 2 vezes 1,87. Fazendo essa conta aí, você vai chegar em 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 8, 16 com mais 1, 17 vai 1. 2 vezes 1, 2 com mais 1, 3. 1, 2 casas, vírgula, 3,74 centímetros, tá? Com o objetivo de manter-se ativa fisicamente e cuidando da saúde, Olivia pratica corrida 3 vezes por semana em uma pista circular que há na praça próxima à sua casa. Em um dia, ela correu, olha aí, ó, 34 voltas, vamos marcar isso aqui, ó. 34 voltas nessa pista, mantendo a velocidade média durante todo o exercício. O monitor de seu smartwatch, smartwatch, mediu o percurso total igual a 9,18 km. Desse modo, qual a medida aproximada do comprimento da circunferência dessa pista? Então, se ela deu 3 voltas, tá escrito aqui, ó. Ela deu, cadê? 3 vezes por dia. Não, peraí. Quantas voltas ela deu? Em um dia ela corre 34 voltas. Vixe, aí volta pra caramba, hein? 34 voltas nessa pista, mantendo a velocidade média constante. Então vamos lá, então. Vamos ver qual é que é. 34 vezes o comprimento da pista é igual a 9... Vou colocar em metros, pode ser, não? Em metros, ó.
Então 9,18 em metros é vezes 1000, faz vezes 1000, então vai dar isso aqui, ó, metros, tá? E aí o comprimento fica, o 34 passa dividindo isso daqui, ó, né? Fazendo a conta aqui do ladinho, vamos dividir por 34, que vai dar 2 vezes 34, né? Porque 3 vai passar, né? 2 vezes 34 vai dar 68. Subtrai aqui, que emprestou, ficou 8. 11 tira, fica 3. Aqui ficou 2. 23, né? Baixou 8. 238 dividido por 34. Vai dar aproximadamente aí 4 vezes 8. 3 vezes 8. Vai dar 8, né? Será que dá 8 vezes? Não, 8 vezes não. 3 vezes 8 é 24. Então vai dar 7 vezes apenas. Vamos tentar aqui com 7, ó. 4 vezes 7, 28, vai o 2. Né? 7 vezes 3, 21. Com mais 2 dá 23. Ó, certinho. E 0, né? Deu certinho, né? Não é isso? 27. 27 o quê? Metros. Então, comprimento aqui igual a 27. Aliás, 27 metros não, né? Falta um zerinho aqui, ó. Tem um zerinho aqui, ó. Baixou o zerinho aqui. Põe um zerinho aqui. 270. 270 metros é o comprimento dessa pista aí. Pra você saber se é isso mesmo, você faz a multiplicação aqui e vê se dá exatamente o resultado, ó. Vamos fazer, vai. Para não ter erro, ó. 270 vezes 34. 0. 28 vai o 2. 8, 10. Com mais 0. 21 vai o 2. 6, 7. Ixi, vai dar não, né? Deixa eu ver aqui. 0, 4 vezes 7 dá 28, vai o 2. 2 vezes 4, 8, com mais 1 dá 10. 3 vezes 0. 3 vezes 7, 21, vai o 2. 2 vezes 3, 6, com mais 1 dá 8. Opa, dá 8 aqui. Agora sim, 0, 8, 1, 9. 1000, é isso mesmo. Bom, finalmente, né, acabou essa primeira parte aqui, meu. Eu até cansei, cara, ó. Mas nos vemos aí no próximo vídeo aí com as partes aí, aulas 3 e 4. Falou? Tamo junto, é nóis. Até o próximo. É nóis, falou. Ô, deixa o joinha aí. Não esquece, mano.